Era uma noite escura e abafada, e eu estava lá, na mata de Ipixuna do Pará, com mais 2 companheiros. A gente estava em uma missão simples, pelo menos parecia ser. A famosa varrida. A gente ia espantar os animais para uma área cercada e depois fazer o que quisesse com eles. Mas naquela noite, algo estava diferente. O silêncio. O silêncio era o que mais me incomodava. Não havia sons de grilos, de sapos, de nenhum bicho. Só o vento, que soprava pesado entre as árvores, como se a floresta estivesse respirando. Eu, particularmente, comecei a sentir um calafrio. Olhei para os outros 2, mas eles estavam firmes, confiantes. Um deles, mais velho, estava quieto, mas o outro, mais jovem, andava impaciente, olhava para todos os lados, como se estivesse sentindo o mesmo que eu. Escutem, não está estranho demais? E perguntei, tentando disfarçar o medo na voz. O mais velho me olhou com desdém e respondeu: Não é nada, rapaz, esse é só o vento, deixa de frescura. Só os supersticiosos falam de curupira-curupira. Eu tinha ouvido histórias quando era mais novo, claro. Diziam que ele era o guardião da mata, que punia quem ousava desrespeitar a natureza. Mas, sinceramente, eu nunca dei muita bola para essas histórias. Acontece que, naquela noite, alguma coisa estava no ar, algo que eu não conseguia explicar. A gente seguiu em frente, até que o assobio começou. Eu não sei descrever direito, mas era como se a floresta estivesse rindo. Um som baixo, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Tentei ignorar, mas quanto mais eu andava, mais o som me envolvia, me apertava. Era um riso que parecia zombar da gente. Do meu peito não vinha mais coragem. Algo dentro de mim estava me dizendo para parar. Foi quando eu vi algo se movendo entre as árvores, uma figura alta e magra. Eu não conseguia entender bem o que era. A imagem de um homem, mas algo não estava certo. Ele se movia com uma agilidade sobrenatural, seus olhos brilhando como fogo. E seus pés, eu nunca vou esquecer. Eles estavam virados para trás, como se ele fosse feito de outra natureza. Ele estava ali, parado, observando a gente. Na hora, um arrepio percorreu minha espinha, e meu corpo ficou paralisado. O mais velho dos caçadores pegou a espingarda e apontou para ele. Mas antes mesmo de puxar o gatilho, o chão debaixo dele começou a tremer. As raízes das árvores começaram a se mover, como se estivessem vivas, se enrolando nas pernas dele, puxando-o para baixo, imobilizando-o. Ele gritou, tentando se soltar, mas nada adiantava. O homem mais jovem, desesperado, tentou correr, mas ficou preso também. Eu estava congelado, sem saber o que fazer. A figura, o curupira, como depois descobri, olhou para nós com um olhar que misturava fúria e desprezo. A voz dele era como um trovão, mas ao mesmo tempo suave, quase como uma ameaça sussurrada. Vocês acham que podem entrar aqui, caçar o que não é de vocês, destruir as criaturas que protejo. Não sabem o preço que se paga por isso. Eu não conseguia acreditar. Aquele homem, ou aquilo, não era humano. Eu sentia que ele estava vendo além da gente. Estava vendo nossas almas, nossas intenções, e ele não gostou de nada do que viu. Cada árvore, cada ser que vocês destruíram, cada vida que tiraram, isso grita por justiça, e essa justiça será feita. Aquelas palavras me cortaram mais do que qualquer facada. Ele estava falando de todas as vezes que desrespeitamos a floresta, das vezes que caçamos por prazer, sem pensar no que estávamos fazendo. Eu sentia a culpa me consumir, mas não conseguia mover um dedo. O curupira deu um passo em nossa direção e, com um gesto, fez o ar ao nosso redor vibrar, como se a floresta inteira estivesse respondendo à sua fúria. Eu vi então algo que me marcou para sempre. As árvores ao nosso redor começaram a se mover. Os galhos pareciam apontar para nós, como dedos acusadores. O vento cortava a pele como lâminas. E eu podia sentir a dor de todos os seres que tínhamos caçado. Todos os seres que tinham sido forçados a fugir de nossa violência. Vocês precisam entender o que é ser caçado. O que é sentir o desespero de não ter escapatória. O que é ver sua vida ser tirada sem nem ao menos entender o porquê. Ele estava nos punindo, nos mostrando o que era ser um animal, cercado, sem saída. O mais velho dos caçadores, tremendo, tentou falar, mas as palavras saíram fracas, desespero em sua voz. Por favor, Senhor, nós não sabíamos. Mas o curupira não teve piedade. Ele olhou para nós com uma mistura de raiva e piedade, como quem sabe que não há perdão para quem cometeu um erro tão grande.
sabiam sim, sempre souberam. Vocês escolhem ignorar as histórias, ignorar os sinais. Agora vão aprender o preço de desrespeitar este lugar. Ele levantou o braço e as raízes se soltaram, mas não era um alívio. Era como se naquele momento a floresta tivesse nos libertado só para nos mostrar que não havia mais como escapar. O chão parecia se abrir e o pânico tomou conta de mim. Eu só queria correr, sair dali, mas os meus pés estavam presos. Eu sabia, no fundo, que não havia mais saída. E então ele falou com uma voz que me congelou de medo. Vão embora, contem o que viram aqui, contem que a floresta tem olhos e que ninguém ousa desafiar o Curupira. Eu não sei como, mas a gente conseguiu sair. Corremos por horas, sem olhar para trás, sem parar. Quando finalmente chegamos à estrada, já não éramos mais os mesmos. Estávamos quebrados, fisicamente e emocionalmente. O medo tinha tomado conta de nós, e quando as pessoas perguntaram o que aconteceu, não conseguimos responder. Como explicar para alguém o que vimos, o que sentimos? Como dizer que uma lenda era real? Até hoje eu ouço o assobio de vez em quando, e sei, no fundo, que o Curupira ainda está por ali, em algum lugar entre as árvores de Ipixuna do Pará, observando, esperando, e, se alguém for até lá caçar de novo, vai pagar o preço. A floresta não perdoa. Ela nunca perdoa.